Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique da Nova Blue, trazendo mais um reparo para vocês. Hoje eu estou aqui com um M23 da Samsung, plaquinha mexida, tirado a blindagem da parte de PMU, tirado aqui atrás a blindagem da parte CPU, mexida. Cliente me mandou essa placa aqui, me mandou mais uma. Sei, ver se a gente consegue fazer alguma viver, porque provavelmente é o que ele quer. Show? Vamos fazer uma análise aqui visual na placa, começar a identificar se ela tem algum problema, o que foi feito nela. Então, aqui, né? Primeira coisa, FPC vem aqui, cara, não parece ter sido trocado, mas tá, né? Tá com muito fluxo a placa, né? Bobina, legal. Aqui atrás, a CPU aqui tem cara de ter sido mexida, mas eu não sei ainda qual o problema dele, né? Tá faltando um componente arrancado. É isso. Então vamos começar fazendo o seguinte, né? Vamos começar por um básico aqui, sem perder muito tempo. Uma placa mexida é meio ruim de fazer análise, né? Eu vou fazer um teste básico. Quero ver como ele se comporta na carcaça, ali na parte de carga e na parte de também de power. Se ele liga, se ele vibra, ele tem. Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, vou medir essa bateria. Quero saber quanto ela tem. Ela está carregada, você precisa dar um choquinho nela. 3,85. O celular com essa bateria deveria ligar. Agora eu quero ver a coisa que eu achei interessante também nesse celular é que ele tá aqui, ó. O X-Men dele tá com uma raspadinha aqui, ó. De V-Bus, né? Provavelmente é da V-Bus. Tentaram jumpear em algum lugar para fazer carregar, porque de certo tava soltando aqui do FPCzinho. Sabe que esse FPC é chato, né? Então vamos lá. Eu vou pôr o conector plugado. Vou plugar a bateria. Nem ainda olhei se ele tem consumo. Fonte nada. Só vou fazer um básico aqui. Vou apertar esse FPC, porque como eles fizeram esse jumperzinho, esse raspagenzinha, a chance de eles ter tentado fazer um jumper porque não dava imagem, não, imagem não, né? Porque não dava carga, é alta, tá? Vou segurar, até para segurar a placa. Vamos pegar o cabo, vamos ver o que acontece. Deixa eu ver, 0,5. Oh, deu sinal, né? Ó, deu sinal, certo? Tá dando 0,7 aqui, 0,5 USB e ó, bateria. Deixa eu tirar essa bateria fora para ver se ele faz o mesmo comportamento. Sem bateria faz o mesmo comportamento. Então aqui a gente tem uma análise aqui. Se sem bateria, ó, vou fazer o teste novo aqui para vocês entenderem, para a gente seguir uma linha de raciocínio. É uma coisa que a gente precisa sempre tentar achar uma linha de raciocínio. Conectada a bateria, feito. Então eu vou fazer o quê? Vou segurar aqui, ó, bateria e o FlexMain, para ter certeza que não vai soltar. Vou plugar o meu cabo de carga. Vamos ver o que acontece. Vai piscar. Piscou uma vez. Ó, é plugada, né? Show. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essa bateria. Plugar ela aqui, ó. Vamos ver se o comportamento dele, ó, é igual. O que está acontecendo aqui? Esse telefone, quando você insere o cabo, ele está tentando ligar e
Então, é como se ele não encontrasse a bateria antes. Porque ele teria que agora deu essa imagem, ele teria que ir pro raio de carga, né? Ele teria que aparecer a bateria e começar a carregar o percentual. Show. E agora eu vou fazer uma coisa. Vou apertar o power dele para ver se ele liga, se ele faz alguma coisa. Só para ter base. Show. Conectado o power aqui. Eu vou tentar encostar o vibra aqui perto do microfone e vibrar vocês escutarem comigo. Show. Eu vou. Página. Sim. Vou desconectar a bateria. Vou apertar o power de novo para ver se ele vibra de novo. Vibrou de novo. Então ele não se liga, ele só ó, vibrou de novo. Vibrando. Beleza. Vamos pro partes. Quando a gente coloca ele carregar, a gente coloca esse aparelho carregar, o que esse aparelho faz? Ele dá raio lá, aparece o negócio da bateria para começar a carregar, mas ele não carrega, ele só fica no looping dele. A princípio, como ele faz isso com e sem bateria, significa que ele não está encontrando essa bateria. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ligar esse aparelho na fonte para ver se muda se o comportamento muda, se dá algum consumo meio alto, o que que acontece, tá? Vou voltar para cá. Já ligar ele na fonte uma vez. E de novo, né? Deixa eu ficar aqui para não ficar incomodando esse main. Ok. Positivo. Negativo. Feito. Power. Deixa eu fazer aqui o power aqui pronto. Feito. Agora vamos ligar na fonte e vamos ver qual que é o consumo, o que que essa fonte fala para nós. Esse aparelho tem febre, o que que ele tem, ou se ele só está bloqueado. Vou botar aqui preto no negativo, vermelho no positivo. Opa. Ó, pode ligar na fonte, a gente ficou com consumo, se for ver lá em cima na fonte, 20 miliamperes antes de power. Tá? Só vou fazer uma coisa aqui, 8 parece estar baixando. Só vou fazer uma coisa, quero tirar esse FlexMain para ver se isso não é um consumo que venha de baixo. Esse consumo é da placa. Tirar o botão power. Beleza, 0,18, mesma coisa. Vou plugar de volta o botão power. Ele tem alguma coisa, tá? Tendo consumo antes do power, uma fuga. Só que você vê como se fosse meio que um surto, se ela começasse aos poucos consumindo e depois baixando, tá? Vou dar um clique só no power e vamos ver o que que acontece. Deixa eu ver. Peguei 200, bem rápido, né? 200 e pouco, sempre fica com o consumo primário. Bem, agora eu vou segurar. Não vai ligar na fonte de telefone porque provavelmente a bateria tem coisa de reconhecimento de bateria ali nos FPC. Vibra, mas não liga. Show. Então o aparelho ele chega a ligar. Ele chega a ligar não, ele vibra, né? Mas ele não dá imagem, não dá nada. Porque você vai vibrar de novo. Vibrou. Sem imagem alguma. Se desliga. Tá batendo puto aqui que eu não vi.
testar de novo. Pelo menos ele dá algum, porque quando põe opa, Samsung Galaxy Galaxy Looping. Ver se consigo mostrar para vocês. Samsung vai dar o Galaxy, vai parar. Tá. Cara, como é que nós vamos analisar isso daqui? Isso aqui é uma coisa interessante. Vamos lá. Deixa eu tentar raciocinar. Porque assim, ó, como ele é um aparelho mexido e parece ter sido mexido em CPU, dá muitas dúvidas. Mas, via de regra, a primeira coisa que a gente vai ter que ver é esse consumo primário, da onde é que vem. Não tem como seguir em frente sem resolver consumos. Então aqui nós temos o consumo antes do power, nós temos que ver o que está fazendo esse consumo antes do power. Eu vou pegar aqui em escala de diodo, vou fazer uma medição ali no positivo dessa bate. 286. Como é uma fuga baixa, né? Então deve ter só baixado um pouco. Como eu tenho outra placa aqui do cliente, que até parece estar menos mexida, vou pegar como base aqui o CFPC de bateria. Vamos ver o que ele me diz. Aqui não pegou a blindagem, não? Olha lá, o 450. Então essa placa aqui de sucata, ela tá sem consumo no caso. Vou ver se essa aqui tá com curto na era de se imaginar. A nossa não, né? A nossa não porque ligou, né? É óbvio, só tem a resistência baixa mesmo. Tá, então vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui o bornel. Eu tinha deixado aberto aqui no... Deixei. Mobile. Samsung. Pelo M. O código dele M236B. 236 tem o Q também e o B. E vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se tem bitmap, não. Bitmap só da placa sub, hardware solution não vai ser fácil isso aqui. É com o esquema mesmo, né? Vamos mexer com o esquema. Enquanto o esquema abre aqui, eu já vou configurar ele aqui para aparecer para vocês. É só eu gerar a tela. Layout. Game Layout. Demora um pouco para abrir. Show. Final os dois que vai gerar uma janela que eu consigo compartilhar com vocês. Aqui, então, e como toda vez ele abre uma janela diferente, ele me quebra aqui para eu procurar ele para vocês conseguirem ver o esquema. Te viu com aí. Agora sim. Agora nós vamos olhar esse esquema elétrico e vamos tentar analisar ele, tá? Então assim, ele aqui também. E show de bola. Então, vamos tentar encontrar primeiro essa fuga na malha primária da BAT, que é aqui no SOC 6000, né, que é o FPC da bateria. Caramba. A gente vai ter aqui, ó. Que é o pino que a gente está querendo achar essa fuga. O Battery SR. Beleza? Então nós vamos clicar aqui nessa malha. E essa malha aqui vai levar nós para os próximos lugares que ela vai. Então ela vai vir, vai entrar no 6001, que aqui é o IFPMIC, né? Porque a gente já vê aqui ó, que está vindo uma V-Bus. Feito. E aqui vai ter a bobina de carga, né? O LX, o V6, que vai fazer o VPH Power, que é a carga. Então aqui nós temos, ela vem para cá. Depois ela vai para 6000. Aqui é o, só voltou de volta.
e entra duas vezes no IFPMIC, depois ela entra no 6000, é outro componente de carga, provavelmente um é gerenciador e o outro é USB. Ela vai. IFPMIC, é isso. Então a gente não tem muitos lugares para procurar, tá? Pode ser o IFPMIC, deixa eu ver qual que é o 6000 aqui. 6000, 6001. 6000 e o 6001. Beleza. Explicaria se algum dos dois teria uma explicação. Seria uma explicação plausível esse telefone tá dando maçã e não funcionando, levando em consideração que ele tem uma fuga e a VBAT vai para o IFPMIC e para o outro gerenciador lá de que parece um IFPMIC também, né? Deve ser um USB, que são esses dois aqui. Tá? Dá para ver que eles foram mexidos, inclusive. O que que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer o básico, né? Vou ejetar, vou fazer o jumperzinho de novo na VBAT, vou botar na fonte e vou pôr a câmera térmica e ver se alguém grita. Alguém há de falar conosco, né? É o que acontece, é o que dá para fazer, é o que deve ser feito. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, assim, de novo, e, opa, quando tá sujo, show. Vou pegar aqui o terra. Agora a gente tem como alimentar essa placa. Vou pegar a câmerazinha térmica. Câmerazinha térmica. Aqui. Deixa eu esperar ela abrir. Onde é que tá minha câmera térmica? Aqui. A gente viu que desse lado aqui a gente não conseguiu ver um aquecimento nem nada. Aliás, desse lado de cá, né? Foi mal. Aquecimento e nada. Então, vamos agora ver do outro lado. E não parece ter. Aqui, quando a gente está com consumo baixo, assim, 0,05, 15 mA, eu recomendo, você vai tirar o cabo da fonte, do terra, ou positivo, e vai ficar só dando toquinhos aqui, ó, para consumo ir gerando, tá? Vou fazer aqui, ó, para vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer. Deixa eu minimizar aqui. E a câmera térmica lá, ó, e ver a fonte, perfeito. Agora que vocês estão vendo a fonte lá, então zerado, né? Quando eu encosto, ela vai fazer o consumo, né? Vou só dar toquinhos. E aí ele vai ver se alguma coisa esquenta. Conseguem ver? Que diferença? O componente está esquentando aqui. E, ó, fazer o seguinte, eu vou escurecer um pouco mais a tela. E acho que vai ficar melhor de ver. Só que olha que interessante. Quando a gente coloca, dá uma esquentadinha, some e apaga. Só quando encosta. Por isso que é importante sempre fazer isso, tá? Às vezes, né? A maioria das vezes não, mas quando é consumo muito baixo assim, ele é complicado, tá? Beleza? Então a gente viu que esse componente ali é esse cara aqui, ó.
Deixa eu fechar a câmera térmica agora. Câmera térmica. Tirar aqui da fonte. Botar essa câmera térmica para não atrapalhar. E aí nós vamos fazer o seguinte agora. A gente vai pegar. Vamos só olhar uma coisa. Aqui está o componente. Tá dando esse aquecimento. Agora a gente vai descobrir o que é esse componente na placa. Qual que é a função dele, tá? Um esquema aqui. Show de bola. Vou pegar aqui onde é que ele tá. Ele tá aqui, ó. Deixa eu... Esse aqui é só uma marcação. Para aqui. NFC. O NFC ele recebe uma malha de bate. Recebe uma malha de bate. Interessante isso. Mesmo sendo ele que aquece, né? Então, esquema elétrico. Ele aqui. Esse componente ali que a gente estava vendo esquentando é o NFC. Agora, uma coisa curiosa é que esse NFC não está levando debate. PPA, PH pau. Mas olha aqui, ó. Debate. Capacitor. Será que da linha? Vou fazer o seguinte, então. Aqui, se você for analisar, ó, ele vai falar VPH Power. E aqui dentro, circuito VBAT. Certo? O único lugar que aparece como VBAT nesse esquema elétrico. Mas assim, confia no esquema elétrico, mas desconfia, né? Então, vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer? VBAT. VBAT. VBAT e VPH Power, elas são duas malhas diferentes. São malhas primárias. Tem a mesma função, basicamente. Porém, uma vai do FPC da bateria até a entrada do IFPMIC. O IFPMIC vai gerar a tensão para fazer carga, quando inserir o cabo. Vai passar por uma bobina, uma bus, né? Vai levar a tensão para fazer o telefone carregar e funcionar. E o que acontece? Ela é a mesma malha, só que ela passou pelo circuito. Então a VBAT ela não tem ligação com a VPH Power. Se a gente botar ponta a ponta, ela não pode dar continuidade. Por que os fabricantes fizeram isso? Para evitar de quando o aparelho entra em curto, o IFMI que vai barrar esse curto só para frente dele. Então ele fecha, não deixa a VBAT ficar dando curto e esquentando o aparelho um monte. Assim, para evitar risco de pegar fogo, superaquecimento, etc. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou pegar aqui, ó, pegar esse esquema elétrico. Vou pegar o seguinte. Aqui a gente tem o capacitor. Temos o capacitor aqui, que é dentro do circuito diz VBAT, fora do circuito diz que é uma linha VPH. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar a prova disso. Vou pegar o 3041, vou achar ele aqui. Tá bem ao lado, bem certinho onde esquenta o componente. Tá bem por aqui que ele esquenta, então a entrada dele deve ser próxima aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse capacitor aqui, vou bipar ele dos dois lados, ver qual que é o lado que é o positivo, e aí eu vou puxar, botar um lado do multímetro nele e um lado aqui no FPC da bateria. Se der continuidade, essa linha não é VPH Power, ela é VBAT. Tá? Se não der, aí ela é realmente separada, mas aí não faria sentido esse componente esquentar, tá? Não faria sentido o componente esquentar. Vamos lá, vamos fazer isso que eu falei. Eu vou pegar aqui, ó, este capacitor maior ali e vou pegar aqui só, deixa eu ajeitar o fiozinho. Terra em cima, valor embaixo, certo? Agora eu vou fazer o quê? Deixa eu ver se vai dar para enquadrar. Vou pegar dele até aqui na bate, ó. Tá vendo? Aqui é uma linha VBAT, não é uma linha VPH Power. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Vou pegar aqui, ó,
esquema elétrico. Ele aqui, tá? E eu vou procurar... Aqui é para ser uma VPH Power, a princípio. Outro lado aí. Esse capacitor de baixo aqui, ó. Então, vamos lá voltar. Vai ser esse capacitor aqui de baixo, correto? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Pegar um terra bom. Aí. 288. 288 vai ser dar continuidade. Então, vamos lá. Como a gente já encontrou, eu acho ser uma falha, eu vou tentar achar outra VPH Power que esteja longe, não esteja tão próximo a esse componente aí do NFC, para garantir que aqui só que eles não preencheram errado, tá? Normalmente a gente vai achar VPH Power próximo a câmeras em LDOs. Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que tem um LDOzinho. Como se eles ficassem aqui na frente. Ah, aqui que eu vou achar uma VPH Power, com certeza. Tem um capacitor para mim clicar. VPH Power. Capacitor de cima ali. Certo? Tema. Qual que é o capacitor? Vou olhar qual que é o capacitor que eu já me perdi aqui. Esse aqui. É o do meio ali. Os dois. Aqui, ó. 288. Interessante. Vai dar continuidade. Aqui também. Engraçado. Deveria, mas tudo bem. Mas enfim, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Como esse NFC tá... Esse NFC aqui tá esquentando. Ele tá dando aquele piquezinho de aquecimento. Eu vou fazer a remoção dele. Nós vamos ver se sem ele o consumo vai sair. O consumo primário vai sair. Então, pera aí. Eu fiquei muito encucado agora. PH Power não poderia passar reto. Enfim. Engenharias e engenharias, né? Uhum. Eu vou remover esse NFC aqui. Ups, foi pouco. 360 por 80. Vamos resolver esse problema de consumo primário primeiro. Depois nós vamos ver se o comportamento dela se mantém ou se ela vai mudar. Então, vou botar esse componente aqui do lado, porque a gente não sabe. Depois nós vamos ter que pegar o código para procurar outro. Já vou deixar, já que está quente, já vou limpar essa solda aí para aproveitar. Depois ela endurece, fica pior de limpar. Enfim. Bom, aqui ela já ficou limpa. Agora vamos ver, vai ficar um pouco quente, mas vamos ver se mudou aqui o comportamentozinho da... Aqui tá quente ainda, ele vai subir. Não tem que esperar subir para ver como ficou a resistência. Show. Eu vou colocar agora, vou injetar tensão na placa, botar ela na fonte.
consumo primário diminua. Consumo primário. É que tá vindo esse consumo primário. Vou na câmera térmica de novo. Mas ficou exatamente igual, estranho. Ele tava esquentando ele, né? Assim, bem leve, logicamente, mas quando a gente encontra falhas com esse consumo primário muito baixo, é complicadíssimo de achar, porque esquenta muito pouco mesmo. Um pouco quente para ela esfriar. Vai esfriar ela rapidinho aqui. Nada. Outro lado. Seria do outro lado. Tentar escurecer um pouco a imagem. De baixo. Baixo. Não tenta mais nada. Se tiver debaixo da blindagem, mas tá quase zerando o consumo. Engraçado que esse consumo vai baixando. Daqui a pouco ele ergue um pouco. Tá bem variado. Eu vou fazer uma coisa que não é do meu costume. Mas como esse aparelho está mexido, isso está me deixando um pouco encucado. Está me deixando encucado essa VPH Power ter ligação com essa VBAT. Não poderia. Não deveria. Eu vou fazer a remoção desse F aqui, cara. Quero ver como tá embaixo. Por quê? Abrir o esquema elétrico aqui. Assinar. Tem um esquema. Veja bem. Se, ó, se a VBAT SR, que é da bateria, ela tá aqui, ó. Entra. Sai depois para carga. E o VBus, aqui, ó. VSys, VPH Power, vento, daqui, encosta, ele se junta com essa VBAT. Não poderia. É um conceito, né? Assim, básico que eu estou vendo, ele não poderia juntar as duas malhas. Eu vou remover esse cara só para ver o que acontece. O comportamento das malhas também. Depois eu vou ter que ver o que é aquele componente que está faltando ali ao lado. Já foi mexido, tem fluxo.
Show. Lado aqui. E agora... Ai, que burro, né? Mas quanto esfria aqui, ó. Pô, a gente tem uma placa espelho aqui, né, cara? Ela só tá com curto na linha secundária. Vou fazer aqui. Ver aqui. Porque não faz, pra mim não faz sentido. A não ser que aqui tem uma engenharia muito diferente do que eu já mexi em Android. Pera. 300, que é aqui. 400. 370. Você tá vendo, ó? Aqui. Tá vendo? Tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Aqui é minha malha de VBAT. Tá dando 450. Aqui em cima tá aquele capacitor que a gente mediu e na outra placa tava ligado. Ó, ele não tem continuidade. Entendeu? Aqui é VPH Power realmente. E aqui, ó, curto. Jesus. Curto não, desculpa. É continuidade. Então a VBAT em alguma coisa tá ligando direto a VPH Power. Por isso que tá meio doido esse aparelho. Agora que eu removi aquele F, vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se o IF tá. Nenhuma solda tá junta? Não, nenhuma solda tá junta. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Blindagem. Ó, agora separou. Olha só, cara. O IF tá soldado mal e esse F tá errado. Agora olha aqui, ó. Ó, não tem continuidade. Aqui tem continuidade, ó. Nossa, desgraçado que botou esse F quebra a gente quase, cara. Tem que cuidar. Aparelho mexido é isso, tem que tomar cuidado, cara. Infelizmente, tá? Agora, o que que nós vamos fazer, velho? Porque esse F aí não dá pra confiar, né? Ah, eu vou pegar o IF do outro, né? Aí, lógico. Deixa eu ver só uma coisa, que se o IF é o mesmo, se tem um IF certo. SM5719. Ah, mas aqui botaram um componente errado, ó. Não é o mesmo componente, cara, que vem na placa. Putz. Putz, e no de baixo? E no de baixo... Baixo tá bem apagado também. SM54. Deixa eu um álcool aí pra aparecer. SM5451. Vamos ver o que diz aqui. 5451. Ou então só esse, ó. 5714. E o que nós tínhamos em cima desse aparelho... Ah, não. Peguei o errado. Me perdoa. É esse aqui. Vê? 5171. Não, tava o certo. Ah, tá. Então... Cara, ou esse F tá ruim, ou ele foi soldado errado, né? E eu é que não vou pôr ele de volta, vou pôr o outro lá, que a princípio tá certo. Vamos só fazer o seguinte, vamos limpar essa malha. Limpar esse... Para soldar um IF em cima novo. Novo, né? Não retirado ali da carcaça, da outra placa. Coitado do NFC, tirou o NFC em vão, provavelmente. Como ele estava ligado direto a VPH Power, o que que acontecia? Quando eu ejetava a tensão, ele já recebia a alimentação dele trabalhar e de certo ele tentava... Ele tem uma configuração dele interna mesmo, que ele dá esse primeiro pulso aí pra dizer que ele tá aí, né? Às vezes respondeu o clock da CPU ou da o I2C. Provável seja isso. Falei pra vocês, quando eu vi a VBAT e a VPH Power unida, não fazia sentido. Não pode.
Agora vamos pegar outra IF ali do carro, da outra placa. Aqui é uma bobininha. Ali onde na outra placa tá faltando esse aqui, né? A bobina. Fininha bobina. A placa eu vou devolver pro cliente. Rebalinzinho disso aí, né? Essa soldinha fora. Análise em telefone mexido é maravilhoso, né? Às vezes tu pega uns conceitos que não precisa nem pegar pro reparo, mas aí, bem que eu fiquei encucado, rapaz. Fiquei doido quando eu vi isso aí. Não faz sentido, não sou maluco. Aí não estuda tanto pra ser burro. Vou pegar um stencilzinho universal aqui mesmo, só pra... Oh, meia seca já. Soltar aqui. Beleza, agora eu vou só dar uma tentadinha para dar uma alinhadinha nos pads. Agora vamos soldar o bicho. Olha lá. E beleza. Show. Ó, a direção desse circuito, tenho quase certeza que é assim, pelo que eu tinha visto. Eu vou olhar no bornel mesmo, naquele mais prático, onde é que tá o bornel. Show, agora nós vamos fazer o soldar o circuito, né? Show. Vamos ver se comporta a debate agora. Se resolveu. Centro. Tá separada da VPH Power. Vamos ver o consumo dela. Se vai estar tudo certo. Fonte.
Na VBAT. Placa 15. Continua o mesmo esquema. Jesus. O que essa placa tem de diferente? Está roubando essa energia. 018. Vou fazer um teste aqui. Pôr no conector de carga para ver se dá alguma reação. Por aqui para ver se reage de algum jeito. Algum. Oh, reagiu sim. Opa. Epa, epa. Agora ele vai ligar pelo menos. Tá lá. Tá, então. Vamos lá. Primeira falha desse aparelho. Ele ainda tem uma falha. Ele ainda tá falhando por. Tá com consumo primário, tá? A primeira falha desse aparelho foi o seguinte. A primeira falha dele foi que o IFPMI que estava soldado em cima, ele estava juntando a VBAT com a VPH Power, tá? Então ele não ia funcionar mesmo, porque passava direto, né? Não poderia. Então assim, como estava juntando essas duas linhas, o celular não ligava, ou dava só um sinal, e dava só um sinal. Agora ele já está aqui, ó, reconhecendo até a bateria, tá? Dá um power nele, vamos ver se ele vai iniciar. Então, trocamos o IFPMIC e mesmo assim o telefone continuou não funcionando na primeira vez, porque uma fuga muito alta. E eu fui olhar, estava esquentando de IFPMIC. Essa vez, como ele voltou a uma fuga baixa, eu tentei dar o power para ver. E ele vai ligar. E está carregando 2 ampere na fonte aqui. Ficando bem. Assim, agora a gente precisa resolver o que está fazendo esse consumo primário ainda. A gente tem que botar o NFC de volta. E aí depois, logicamente, tem que testar o aparelho, né? Botar aquele componente do outro lado lá que está faltando também. Desligando agora ele já está. Tanto quanto complicado para analisar um aparelho porque foi mexido, então a gente não sabe como é que a pessoa colocou o IFMIC, de onde ela tirou, se ela soldou certo, se ela não soldou. Vamos ver se ele vai iniciar, eu acredito que ele vai iniciar. Agora nós vamos ter que, ó, iniciou. Nós vamos botar as câmeras dele. Vamos ver se funciona. Olha esse aqui. Oh. Então, as anteninhas. Deixa eu pegar a senha. Fazer uns testes básicos. Bem complexo de arrumar. Mexido. Tava bem chatinho esse aqui. Deve ter ficado longo pra caramba. Pra encurtar ele em algumas coisas assim que não precisa. E não ficar perdendo tanto tempo quem tá assistindo, né? E pegar muita imagem do cliente já apareceu, né?
Eu vou entrar aqui nas configurações. Não sei se vai encontrar porque está aberto, né? Controle o da trás. Lógico, falta eu tenho que fechar ali para pegar bem o aterramento, né? Se eu botar aqui, aterrar aqui, ou sabe aqui o aterramento aí é o outro. Wi-Fi, câmeras, câmeras. O celular funcionando, né? Funcionando perfeitamente. Agora, agora é o seguinte, a única coisa é questão da fuga, mas aí eu vou fazer um teste de bateria e vou avisar o cliente. Beleza? Galera, vídeo longo, celular complicado porque estava mexido e aí fica mais difícil fazer uma análise. A análise tem que ser mais, tem que tentar ser imparcial na análise, mas às vezes quando está se mexido, alguns conceitos não se encaixam na análise. Não que não se encaixem, mas é que às vezes tu não consegue seguir a mesma regra, assim, né? Fica mais difícil. Mas beleza, espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar longo. Vou tentar dar uma cortada nele em momentos que eu fiquei olhando em câmera térmica, que não se achou nada. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque não vai achar nada, ou cortar. Mas, em geral, toda análise foi feita de forma simples. Era um problema. Se o cara for parar para pensar, não é um problema difícil. O problema é que isso é um defeito que é ocasionado por outra pessoa. Então, você fica perdido, né? Beleza? Valeu, curte e siga aí. A gente vai postando mais vídeos ao decorrer da semana, certo? Vou tentar sempre postar um vídeo por dia. Fechou? Valeu!